E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal Mosqueteiros News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso Imortal. Antes já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso Grêmio. Agora vamos para a primeira notícia. Grenal é sempre Grenal. Não tem jeito. Não importa momento. Não importa fase. Não importa campeonato. Quando a bola rola entre Grêmio e Internacional, o coração dispara. A mão sua e a cabeça vai a mil. E dessa vez não foi diferente. Era final. Era decisão. Era jogo que mexe com a cidade inteira. O Grêmio entrou em campo sabendo exatamente o tamanho daquele momento. Não era só um clássico. Era taça em jogo. Era orgulho em jogo. Era história sendo escrita diante de todo mundo. E o ambiente no estádio estava daquele jeito que só Grenal tem. Tensão no ar. Olhares travados. Torcida cantando alto. E o Grêmio entrou com postura. Entrou com cara de quem sabia o que estava fazendo. Sem medo. Sem se esconder. Porque clássico se joga com coragem. E o time mostrou isso desde o começo. Marcando forte. Disputando cada bola como se fosse a última. Dividindo sem tirar o pé. Mostrando que ali tinha camisa. Que ali tinha história. Que ali tinha Grêmio. Mas clássico também tem drama. Tem polêmica. Tem discussão. E claro que em Grenal, não poderia faltar. Em determinado momento do jogo, um lance dentro da área começou a incendiar tudo. Jogador do Inter caiu. Os colorados começaram a gritar. Banco levantou. Torcida pediu pênalti. A arbitragem inicialmente apontou. E pronto. Foi o suficiente para gerar aquele caos típico de clássico. Jogadores cercando o árbitro. Reclamação de todos os lados. Pressão absurda. Só que aí veio a revisão. Olhar mais atento. Calma na decisão. E depois da análise, nada de pênalti. Nada. O lance foi anulado. E aí, meu amigo? Foi reclamação para todo lado. Jogadores do Inter indignados. Banco reclamando. Torcida vaiando. Mas futebol é assim. Decisão tomada. Jogo que segue. E o Grêmio fez o que precisava fazer naquele momento. Cabeça no lugar. Nada de cair em pilha. Nada de entrar em provocação. Seguir jogando. Seguir concentrado. Seguir focado. Porque clássico também se ganha no psicológico. E o time mostrou maturidade. Mostrou controle. Mostrou que estava ali para decidir dentro das quatro linhas. A defesa segurando firme. O meio brigando por cada espaço. Ataque tentando aproveitar cada chance. Era um jogo de nervos. Um jogo de detalhe. Um jogo que poderia mudar em qualquer lance. Mas o Grêmio estava sólido. Estava organizado. Estava consciente do que precisava fazer. Enquanto do outro lado o nervosismo começava a aparecer. Reclamação. Discussão. Pressão. E o tempo passando. Cada minuto parecia uma eternidade. A torcida sentindo. A cidade inteira parada. Ninguém piscava. Porque Grenal é assim. É sofrimento até o último segundo. Mas também é nesses momentos que aparece a força de um time grande. E o Grêmio mostrou isso. Mostrou maturidade. Mostrou controle emocional. Mostrou experiência de quem já viveu muitas decisões. E quando o apito final chegou, veio aquele alívio. Veio aquela explosão. Porque clássico é batalha. É guerra. É coração na boca. E o Grêmio saiu mais uma vez mostrando que em decisão sabe competir. Sabe sofrer. Sabe suportar pressão. E sabe também calar quem tenta transformar qualquer lance em desculpa. Porque no fim das contas o que fica é o resultado dentro de campo. O resto vira debate de programa esportivo. Discussão de bar. Polêmica de internet. Mas dentro das quatro linhas quem precisa resolver é o time. E o Grêmio resolveu. Com raça. Com entrega. Com espírito de clássico. Do jeito que a torcida gosta. Do jeito que a camisa exige. Porque Grenal não se joga. Grenal se vive. E mais uma vez o Grêmio mostrou exatamente isso. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso Grêmio. Agora vamos para a notícia. Há momentos na história de um clube em que uma simples notícia, um simples rumor, já é capaz de mexer profundamente com o coração da torcida. No Grêmio,
Um clube acostumado com grandes batalhas, conquistas históricas e uma torcida que vive o futebol de maneira intensa. Qualquer sinal de mudança ou de crescimento gera um verdadeiro turbilhão de emoções. Nos últimos dias, um assunto começou a circular com cada vez mais força entre torcedores, jornalistas e bastidores do futebol. A possibilidade de um investimento da Emirates no Grêmio. Ainda não existe confirmação oficial. Não existe anúncio. Não existe contrato assinado. O que existe é um rumor que começou pequeno, quase como uma conversa de bastidor, mas que rapidamente ganhou corpo e passou a alimentar a imaginação de milhares de gremistas que sonham em ver o clube alcançar um novo patamar no futebol mundial. Para quem acompanha o futebol internacional, o nome Emirates não é desconhecido. A marca já está presente em grandes clubes do mundo, associada a projetos gigantescos, estádios modernos e investimentos que transformaram equipes em potências globais. Por isso, quando esse nome começou a aparecer ligado ao Grêmio, a reação da torcida foi imediata. Curiosidade, esperança, claro, muita especulação. Entre os torcedores, a pergunta que mais se repete é simples: e se for verdade? E se realmente houver interesse de um grupo tão poderoso em investir no Grêmio? E se esse rumor for o início de algo muito maior para o clube? Essas perguntas ecoam nas redes sociais, nas rodas de conversa, nos grupos de torcedores e até mesmo nos arredores da arena. O gremista é apaixonado, vive o clube de forma intensa e qualquer possibilidade de crescimento desperta imediatamente um sentimento coletivo de expectativa. O Grêmio é um clube gigantesco, com uma história que atravessa gerações. É impossível falar de futebol brasileiro sem mencionar as conquistas que fizeram o tricolor gaúcho se tornar respeitado dentro e fora do país. Libertadores, Mundial, Copa do Brasil, grandes campanhas e uma torcida que nunca abandona. Mas, ao mesmo tempo, o futebol moderno mudou muito. Hoje os clubes disputam não apenas dentro de campo, mas também fora dele, em termos de investimento, estrutura, tecnologia e capacidade financeira. E é exatamente nesse cenário que rumores como esse ganham tanta força. Imaginar um possível investimento internacional no Grêmio faz o torcedor pensar em um futuro ainda mais ambicioso. Um futuro onde o clube tenha ainda mais condições de competir com os gigantes do continente. Um futuro onde grandes jogadores possam vestir a camisa tricolor. Um futuro onde a arena esteja ainda mais cheia, ainda mais vibrante, celebrando novos capítulos da história gremista. Claro que, por enquanto, tudo gira no campo da especulação. Não existe anúncio oficial. Não existe confirmação institucional. O que existe é o barulho nos bastidores, a movimentação de conversa e a curiosidade crescente de quem acompanha o dia a dia do clube. Mesmo assim, é impossível impedir que a imaginação da torcida viaje. Porque o gremista é assim. Ele sonha. Sonha com títulos. Sonha com grandes jogadores. Sonha com o Grêmio novamente dominando cenários nacionais e internacionais. E quando um rumor desse tamanho aparece, ele naturalmente acende uma chama de esperança. Nas redes sociais, muitos torcedores começaram a comentar sobre como seria um cenário em que a Emirates estivesse de fato ligada ao clube. Alguns imaginam grandes investimentos em estrutura. Outros pensam em parcerias comerciais gigantescas. Há quem vá ainda mais longe e imagine reforços de peso chegando para vestir o manto tricolor. Tudo isso, claro, ainda faz parte do campo da imaginação. Mas é interessante perceber como um simples rumor já foi suficiente para movimentar tanto a torcida. Isso mostra algo muito importante: o tamanho do Grêmio. Porque apenas clubes gigantes conseguem gerar esse tipo de repercussão mesmo quando se trata apenas de especulação. O Grêmio tem história, tem identidade, tem uma torcida que transforma cada jogo em um espetáculo. Tem uma camisa pesada que já foi respeitada nos maiores palcos do futebol mundial. Por isso, a possibilidade de um investimento internacional naturalmente chama a atenção. Muitos torcedores lembram que o futebol brasileiro está passando por um processo de transformação. Clubes estão se reorganizando financeiramente. Surgem modelos de gestão diferentes e o interesse de investidores estrangeiros cresce a cada ano. Dentro desse cenário, o Grêmio aparece como um clube extremamente atraente. Uma marca forte. Uma torcida apaixonada.
uma estrutura moderna, uma história gigantesca. Todos esses fatores fazem com que o tricolor seja visto como uma oportunidade interessante para qualquer grupo que pense em investir no futebol sul-americano. Enquanto o rumor continua circulando, a torcida segue acompanhando cada nova informação que surge, cada comentário, cada possível pista, cada detalhe que possa indicar se existe ou não algo acontecendo nos bastidores. Mas independentemente do que aconteça, uma coisa permanece inalterável: o amor da torcida pelo Grêmio. Porque o gremista não depende de investimento milionário para amar o clube. O gremista não precisa de rumores grandiosos para estar ao lado do time. O gremista está presente na vitória, na derrota, nos momentos gloriosos e também nos momentos difíceis. Esse é o verdadeiro espírito tricolor. Um espírito que atravessa gerações. Um espírito que transforma o Grêmio em muito mais do que um clube de futebol. Para quem veste essa camisa, o Grêmio é parte da vida. É parte da identidade. É parte da história pessoal de milhões de pessoas. Talvez seja exatamente por isso que rumores como esse mexem tanto com o coração da torcida. Porque eles trazem consigo a promessa de um futuro ainda mais grandioso. Um futuro onde novas páginas de glória possam ser escritas. Um futuro onde a arena continue sendo palco de noites inesquecíveis. Um futuro onde a camisa tricolor siga sendo símbolo de orgulho e paixão. Enquanto nada é confirmado, resta ao torcedor acompanhar, observar, claro, sonhar. Sonhar com o melhor para o Grêmio. Sonhar com conquistas. Sonhar com crescimento. Sonhar com o clube alcançando voos ainda maiores. Porque se existe algo que define o gremista é justamente isso: a capacidade de acreditar. Acreditar mesmo quando o caminho parece difícil. Acreditar mesmo quando as dúvidas aparecem. Acreditar porque o amor pelo clube é maior do que qualquer obstáculo. E se esse rumor algum dia se transformar em realidade, certamente será mais um capítulo marcante na longa história do Grêmio. Uma história feita de luta, de paixão, de títulos e de uma torcida que nunca deixa de acreditar. E se você também vive o Grêmio dessa forma, com o coração pulsando mais forte a cada notícia, a cada jogo e a cada momento do nosso clube, já deixa seu apoio aqui no canal. Se inscreve, deixa o seu like e continua acompanhando com a gente todas as histórias, rumores, notícias e emoções que fazem parte do mundo do futebol. Porque aqui a gente vive o futebol com paixão, com emoção e sempre ao lado da torcida.